Olá a todos, sejam bem-vindos a mais esse Golden Pill aqui no Nova Gênesis. Eu tô aqui com a tripulação da nave multiversal Ultima Thule, El, E aí, Omega One, E aí, pessoal, beleza? o Gimel, Salve! e eu sou o Double Lamed. E hoje a gente vai falar de Philip K. Dick. Então essa é uma live histórica, épica, necessária. E não é a primeira e nem a última vez que a gente vai estar falando desse grande ator, nosso padroeiro, nosso pai, nosso Deus aqui do canal, beleza? E então eu acredito que você não vai querer perder isso aqui, mas antes de mais nada, vai deixando o seu like, vai valer a pena. A gente garante isso para vocês, vai ser um assunto muito engrandecedor para todo mundo. E, claro, comenta durante o vídeo, né? Você vai ouvindo, vai comentando, deixa sugestões, deixa o que você achou, o que você não gostou, o que você gostou. E compartilha esse vídeo com mais pessoas, tá? Para mais pessoas saberem o que a gente vai trazer aqui. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito, ative as notificações para receber tudo que a gente lançar. Bom, e agora vamos lá. Vou estar passando aqui, de praxe, pro Omega One. Ele vai estar trazendo alguns dados pra gente, algumas informações, e a gente inicia essa conversa que vai ser foda. Bom, vamos lá. Philip Kindred Dick, ou Philip K. Dick, como é mais conhecido, é hoje em dia um dos nomes mais reconhecidos e citados dentro do universo da ficção científica. Sua influência como escritor é notória para todos e vasta dentro do gênero. Influência essa que mostraremos que se estende para muito além da literatura e da cultura pop, muito além. Porém, todo esse merecido reconhecimento não chegou a ele durante sua vida, infelizmente, né? Ele nasceu em Chicago, Illinois, em 16 de dezembro de 1928, mas foi na Califórnia, para onde se mudou, que ele deu início à sua vida como escritor. Ao longo de sua carreira, que vai desde o início dos anos 50 até a sua morte, entre aspas, em 2 de março de 1982, Philip K. Dick publicou cerca de 44 livros e 121 contos, sendo O Homem do Castelo Alto, de 62, seu primeiro sucesso comercial, aclamado pela crítica e pelo qual ele ganhou um prêmio Hugo de melhor livro. Entretanto, como a ficção científica não era tão valorizada naquele tempo, isso não fez sair da situação financeira apertada na qual ele, aliás, sempre esteve durante toda a sua vida. Falando em prêmios, além desse prêmio Hugo que ele ganhou, ele também ganhou o prêmio John W. Campbell Memorial Award, o British Science Fiction Association Award e até ganhou uma premiação com seu próprio nome em homenagem, o Philip K. Dick Award. Mas o reconhecimento só veio no fim de sua vida, como eu disse, com a famosa adaptação de seu livro Androides Sonham com Ovelhas Elétricas, o filme Blade Runner, do diretor Ridley Scott, com Harrison Ford, lançado alguns meses depois de sua partida em 82. E várias foram as adaptações para o cinema de suas obras. Além de Blade Runner e da sua sequência de 2017, o Blade Runner 2049, houveram também Total Recall, aqui no Brasil chamado Vingador do Futuro, de 1990, com o Arnold Schwarzenegger, que é baseado num conto do Philip K. Dick. O Impostor, de 2001, também baseado num conto homônimo. Minority Report, de 2002, dirigido pelo Spielberg, estrelado pelo Tom Cruise. A Scanner Darkly, de 2006, com Robert Downey Jr. e o Keanu Reeves, baseado no livro O Homem Duplo. Radio Free Albemuth, de 2010. Total Recall, de 2012, com Colin Farrell. Tem séries também, Philip K. Dick, Electric Dreams, de 2017. E The Man High Castle, né, O Homem do Castelo Alto, que saiu em 2015. Essas são só para citar as principais adaptações que houveram, pois há outras, né, diversas adaptações que não dá para citar, porque não ficaria muito grande, mas recomendo ver todos esses filmes, ver todos, né? Em 2 de fevereiro de 1974, ocorre a experiência mais importante da vida do Philip K. Dick. Experiência essa que provavelmente o mudou mais que seus 5 casamentos,
e direcionou a ênfase de sua escrita a partir de então, além de revelar sentidos ocultos que ele ainda não havia percebido desde então em seus livros. Estou falando da experiência religiosa que ele teve com o Raio Rosa, que é relatada no livro Vales de 81. Inclusive tem um quadrinho muito bem desenhado pelo Robert Crumb sobre esse evento. A gente vai falar mais sobre esse quadrinho também, né? Mas resumindo a experiência, o Philip K. Dick ele descreveu essa revelação como uma visão do Apocalipse. Ao ir atender a porta para pegar o remédio para a dor que sua mulher havia pedido que a farmácia entregasse, pois ele havia extraído um dente, estava com muita dor, um reflexo de luz solar bate no pingente dourado em formato de peixe que a mulher na porta estava usando, um símbolo dos cristãos antigos, e o atinge na retina na forma de um raio rosa, o deixando completamente hipnotizado. Philip K. Dick tem então o que ele chama de anamnese, a perda do esquecimento. E ele de repente se vê então não mais na Califórnia, mas em Roma, nos tempos apostólicos. Isso durou alguns segundos, essa visão. Semanas depois, enquanto ouvia Strawberry Fields Forever dos Beatles, uma voz divina falou com ele, a voz de Valles, e transmitiu uma mensagem sobre a doença de seu filho. Ele então leva a criança ao médico e salva sua vida, com as informações concedidas pelo divino. E auxiliado por essa voz, ele coloca no eixo toda a sua vida. Tudo começa a dar certo. Ele descrevia a manifestação de Valles como um fogo esquisito, né, parecido com as descrições das línguas de fogo que tem no Pentecostes, né, no Novo Testamento, que representam, né, o Espírito Santo. Ele estava vendo o mundo ser sobreposto a outro tempo, um tempo diferente, um tempo meio mitológico, onde ele era Thomas e não Philip K. Dick. Thomas era um cristão antigo, né, e ele podia entender e falar línguas que ele não entendia. Philip percebeu a natureza falsa da realidade que ele estava, a prisão de ferro negro, como ele chamou nos escritos que ele fez sobre esta e diversas outras visões e experiências que ele teve. Sua exegese, que tem mais de 1000 páginas, né, onde ele tentou entender e refletir sobre a gnose que havia recebido. Depois de um tempo, quando isso parou, ele tentou se matar, quando sentiu o Espírito Divino deixar, dizendo as palavras de Jesus na cruz: Senhor, por que me abandonaste? Porém, disse que havia cumprido seu propósito através de seus livros, em especial o Fluam as Minhas Lágrimas, que continha uma cifra secreta destinada a um povo específico. Então, para a maioria das pessoas, tudo isso não passou de uma viagem doida de drogas ou esquizofrenia, né? Porém, ele estava completamente sóbrio quando isso aconteceu. E mesmo se fosse um surto esquizofrênico, a pergunta que fica aqui, será que faria alguma diferença? Então, as pessoas não conhecem as conclusões, né, que o Philip K. Dick chegou, não conhecem a exegese. Na verdade, não conhece a obra profundamente, né? Porque qualquer livro que você pega dele, você percebe que ele tinha uma clareza cortante até, tá ligado? De visão da realidade, assim. As reflexões que tem nos livros dele são muito puras, assim, tá ligado? Então, isso, mesmo que pudesse ser atribuído a drogas, tá ligado? Não desvalida de forma alguma, tá ligado? As revelações que ele teve. Não tem como uma pessoa conhecer Philip K. Dick e pensar isso, pensar que as conclusões que ele chegou eram por causa da droga. Porque, para começar aqui, a literatura do Philip K. Dick já por natureza, ela aborda questões profundas, né? Do o que é um ser humano, tá ligado? O que é realidade, esse tipo de coisa. Então, desde que ele começou, ele já estava fazendo as perguntas certas, digamos assim. E nas obras dele, as reflexões dele são extremamente claras, né? Cortantes, assim. Elas revelam uma clareza mental muito grande, ao contrário do que você espera, né? De um drogado. E o contrário do que os drogados são, de fato, né? Porque, como a gente pretende mostrar aí, o Philip K. Dick ele não se encaixa nessa ideia que as pessoas têm, né? De um drogadão que escrevia sob efeito
pra ter ideias e tal. Não, as ideias vinha dele mesmo, tá ligado? E das questões que ele tinha com a realidade. Você tem o Homem Duplo, que, pelo menos no filme, né? Eu ainda não li o livro, mas no filme os caras é um grupo de amigos ali que sempre estão usando uma droga lá, né? E você vê o nível de demência dos caras, né? Paranoia. O protagonista, que é interpretado pelo Kenny Reeves, ele até entra num estado de vegetação, assim, bem dizer, né? E eu acho que no Vales também, né, tem muito disso aí, né? Essa relação negativa com a droga, né? É até dito pelo Fett, né, que não tem como você encontrar Deus por meio das drogas e tudo mais. Eu acho muito pertinente a gente começar a discussão por isso, porque quando a gente vai falar de Philip K. Dick, né, e já me aconteceu mais de uma vez, né, eu vou puxar o assunto com outras pessoas, mais de uma vez, só porque eu não quero contar aqui e ficar contando dedo por dedo, porque é muitas pessoas que fazem isso. Ah, o Philip K. Dick não era aquele doidão? Aí o outro fala, Philip K. Dick não escreveu as coisas sobre droga, por que você tá me falando aí que... Inclusive, até o cara que fez o desenho da capa de Vales, né, essa republicação aí, da editora Aleph, tipo, você vê que os caras gostam, né, do Philip K. Dick, mas não se aprofunda mesmo na vida, na história, nos contos, né? Que eu vi um vídeo que eles fizeram, né, sobre a edição da capa e não sei o quê, e o cara pergunta, o que você acha, Philip K. Dick, né? Ele fala, pô, Philip K. Dick é esse cara aí, doidão, que a gente conhece, né, que teve essa vida maluca e tal. E, tipo, de fato, a vida do cara não foi nem um pouco convencional, né? Mas se você se aprofundar na história dele, você sabe que não tinha como o cara se dedicar tanto como ele se dedicou, dopado, né, meio de drogas e tal. Agora, com a influência ali da época, né, anos 50, 60, 70, você tem aí um mundo inteiro, né, sendo infestado por drogas, movimentos, né, que romantizam o uso de drogas e tudo mais. Então, é meio que plausível que o cara tenha contato com a droga em um momento da vida, né? Mas ele não era um drogado, né, cara? Tava longe de ser um drogado. Inclusive, ele era bem careta, né? A gente vai trazer, inclusive, daqui a pouco as provas. Vamos pegar mais de um lugar que ele prova contundente, de forma contundente, que ele não era envolvido com isso, como as pessoas pensam. E é interessante porque essas pessoas, você falou, se aprofundar, a pessoa vai ver que não era. Aí que tá. Quem se aprofunda em Philip K. Dick tem os interesses que o Philip K. Dick tinha. Ele é interessado pelas verdadeiras questões que o Philip K. Dick tinha. Esses caras que se permanecem nesse discurso são as pessoas que não têm esses mesmos interesses. São justamente as pessoas que estão aí totalmente enganadas, envolvidas justamente com droga e essas coisas. Que o Philip K. Dick fala de forma direta nos seus escritos, tanto em personagens que se envolviam com drogas, quanto em coisas que ele escreveu para si mesmo, anotações que ele fez para si mesmo, que ele considerava a droga, o comunismo e o sexo como agentes, como formas da prisão de ferro negro controlar as pessoas. Então, assim, eu acho que, como eu estava falando, é pertinente começar a discussão com esse assunto, antes de falar mais sobre a experiência religiosa, porque muita gente tira isso como interpretação, e isso é muito conveniente, né? É conveniente você dizer que é só mais um maluco, né? Você não vai ter que considerar a irrealidade da sua vida, das suas ações e das suas crenças, né? É bonito, né, colocar ele como um ator coaching, né? Tipo, é bonito para muitas pessoas isso, né? Até porque para um usuário de droga, não, e ó, tá vendo, ó, isso eu não sou inferior, ó, esse cara inteligente que usava, entendeu? Mas enfim, é totalmente errôneo. Acho que a gente pode puxar já aqui alguma citação, certo? Mano, lê aquela do Vale que o El comentou agora. Verdade. Então, eu tava comentando, tem uma parte de Vales, lembrando que Vales é o que ele escreve logo, assim, nos anos seguintes dessa experiência religiosa, o que também é muito importante de entender, e para mostrar como essa experiência religiosa ela não tem relação com
com nenhum tipo de loucura, né? Que só se tornou mais são, e ele fala isso muitas vezes, é a verdadeira racionalidade, é a única razão que temos, única racionalidade que temos, tem essa fala em Vales. Esse trecho aqui é muito foda, presta atenção. Página 22 de Vales, da editora Aleph aqui mesmo, a gente tá com a edição que a capa é bonita, a capa zebrada, que não foi o trouxão que desenhou. Nós costumávamos discutir que Stephanie não poderia ter existido antes dos anos 60. As drogas haviam provocado seu nascimento. Elas o haviam invocado e ela havia brotado do próprio chão. Ela era um coeficiente da droga, como muitos, né? Parte de uma equação. E, no entanto, foi por intermédio dela que Fete acabou encontrando seu caminho para Deus. Não por intermédio da droga dela. Isso não teve nada a ver com a droga. Não há porta para Deus que passe pela droga. Esta é uma mentira vendida pelos inescrupulosos. E aí depois ele fala a verdadeira forma que ele chegou a ver Deus. Tem toda uma história envolvendo um vaso, tem muitos significados cabalísticos envolvendo a coisa do vaso, né? Então, eu acho que isso aqui foi bem direto, né? Meio que conclui a questão, né? Ele já fala assim, não existe caminho para Deus que passe pelas drogas. E isso aí, mano, já matou a ayahuasca, por exemplo, né? Que é um bagulho bizonho, né? Tem um ator que fala que o filho dele morreu porque usou ayahuasca. O cara surtou e depois cometeu suicídio. Mas ele nunca conseguiu falar, mano, dos perigos da ayahuasca, porque ele é censurado por todo mundo toda vez. Não pode falar da ayahuasca. É uma droga, mano, como qualquer outra, tá ligado? Então, aquele trechinho ele já encerra, né? Mas ele tem esse livro, O Homem Duplo, que é brutal nesse aspecto, tá ligado? Da droga. Porque é como se fosse a conclusão dele sobre drogas, né? Em forma de um livro. E tem um trecho que é no final, mano. É depois que acabou, é uma nota do autor que é muito pesada, tá ligado? É uma das coisas mais fortes que o Philip K. Dick já escreveu, na minha opinião, tá ligado? Eu vou ler. Se ficar longo, sei lá, eu corto e tiro. Ó. Nota do autor. Este romance tratou de algumas pessoas que foram punidas um pouco demais pelo que fizeram. Elas só queriam se divertir, mas eram como crianças brincando na rua. Testemunharam as crianças ao seu redor serem mortas, atropeladas, mutiladas, destruídas. Mas ainda assim continuaram brincando. Todos nós fomos de fato muito felizes por algum tempo, sentados à toa, sem trabalhar, só falando bobagem e brincando. Mas isso durou um período tão curto e foi seguido de uma punição que foi além do aceitável. Mesmo quando podíamos ver, não conseguíamos acreditar no que estava acontecendo. Enquanto eu estava escrevendo isto, por exemplo, fiquei sabendo que a pessoa na qual o personagem de Jerry Fabin foi inspirado acabou se matando. O meu amigo em quem o personagem Ernie Luckman foi baseado morreu antes mesmo que eu começasse o romance. Por algum tempo, eu mesmo fui uma dessas crianças brincando na rua. Assim como o restante delas, eu só estava tentando brincar em vez de ser um adulto, e fui punido por isso. Meu nome está na lista a seguir, que reúne todos aqueles a quem este romance é dedicado, e conta o que aconteceu com cada um. O abuso de drogas não é uma doença, é uma decisão, assim como a decisão de saltar na frente de um carro em movimento. Poderia-se dizer que isso não é uma doença, e sim um erro de julgamento. Quando várias pessoas começam a fazer isso, passa a ser um erro social, um estilo de vida. E nesse estilo de vida em particular, o lema é: seja feliz agora, porque amanhã você estará morrendo. Só que essa morte começa quase de imediato, e a felicidade vira uma memória. Então, ela passa a ser apenas uma aceleração, uma intensificação da existência humana. Não é diferente do seu estilo de vida, só acontece mais rápido. Tudo acontece em dias ou semanas ou meses, e não em anos. Pegue o dinheiro de volta e abra mão do crédito, como disse Villon em 1460. Mas isso é um erro quando o dinheiro é uma quantia insignificante e o crédito toda uma vida.
Não existe moral nesse romance. Não é burguês. Não diz que eles estavam errados em brincar quando deveriam ter trabalhado duro. Ele apenas conta quais foram as consequências. No teatro grego, eles, enquanto sociedade, estavam começando a descobrir a ciência, o que significa a lei causal. Neste romance, o que há é a nêmesis, não o destino, porque nenhum de nós podia escolher parar de brincar na rua, mas sim, já que narro a partir do âmago de minha vida e de meu coração, uma nêmesis assombrosa para aqueles que continuaram brincando. Eu mesmo não sou um personagem neste romance. Eu sou o romance, assim como era a nossa nação inteira naquela época. Esse romance é sobre mais pessoas do que aquelas que eu conheci pessoalmente. Lemos sobre algumas delas nos jornais. Isso de ficar sentado de bobeira com nossos camaradas e falando bobagem enquanto gravávamos fitas cassete foi a pior decisão da década, os anos 1960. Tanto do lado de dentro quanto do lado de fora do establishment. E a natureza nos massacrou por isso. Fomos forçados a parar por coisas terríveis. Se houve um pecado, foi o fato de que essas pessoas quiseram continuar se divertindo para sempre, e elas foram punidas por isso. Entretanto, como eu digo, tenho a impressão de que, se foi isso mesmo, a punição foi grande demais, e prefiro pensar a respeito apenas como faziam os gregos, ou de maneira moralmente neutra, como se fosse mera ciência, uma causa e efeito imparcial e determinística. Eu amei todas essas pessoas. Eis a lista, a qual dedico todo o meu amor. Para Gailene, falecida. Para Ray, falecido. Para Francie, psicose permanente. Para Kate, dano cerebral permanente. Para Jim, falecido. Para Val, dano cerebral severo e permanente. Para Nancy, psicose permanente. Para Joanne, dano cerebral permanente. Para Maureen, falecida. Para Nick, falecido. Para Terry, falecido. Para Dennis, falecido. Para Phil, danos pancreáticos permanentes. Para Sue, danos vasculares permanentes. Para Jerry, psicose e danos vasculares permanentes. E assim por diante. Em memória, esses foram os camaradas que eu tive. Gente melhor não há. Eles continuam em meus pensamentos, e o inimigo jamais será perdoado. O inimigo foi o equívoco deles ao brincar. Que todos eles possam brincar mais uma vez, de alguma outra maneira, e que eles possam ser felizes. Mano, como que tem gente que ainda diz que o Philip, que toda a doutrina, todo o ensino, toda a obra do Philip K. Dick é baseada na droga, depois de ouvir isso, né? Se tivessem lido isso, né? Como que as pessoas podem dizer uma coisa dessas, né, cara? Um absurdo completo, cara. E não acaba aí, né? Tem a entrevista que Eu pretendo ler você ela. citou. Você vai ler? Beleza. Um trechinho que eu separei justamente porque pô, encaixa demais, né? E ela não é muito grande, ó. Aqui, ó. Ele tá sendo entrevistado por um tal de Charles Platt, que parece que é alguém que também publica livros, eu não conheço, tá? Mas eles parece que se conheciam do meio editorial já e se tornaram mais próximos depois da entrevista também. Isso aqui parece que foi para um livro do cara. E lá por uma metade da entrevista, o cara pergunta, né? As drogas afetaram sua escrita de alguma forma, né? Eles estavam discutindo sobre vários livros. Aí o Philip K. Dick fala assim: as únicas drogas que usei regularmente foram anfetaminas, e isso foi em sentido de ser capaz de escrever o tanto que eu precisava para viver. Eu recebia tão pouco por livro que precisava fazer um grande número. Acho que eu publiquei 16 romances em 5 anos, em algum ponto. E eu tinha uma esposa extremamente cara e filhos extremamente caros. Ela alugou, a gente tinha uma casa de 5 quartos e 2 banheiros, um terreno grande, e ela via um carro que queria, simplesmente ia e comprava. E na lei da Califórnia hoje está um paraíso, né? Na lei da Califórnia, eu era legalmente atado pelas dívidas dela. Então, eu só escrevi como louco
o único jeito que eu poderia escrever tudo aquilo, pá, ele falava que escrevia 60 páginas por dia, às vezes e tal. Eu parei de usar e não escrevo como costumava, mas eu não acho que isso mudou o material, a droga, a anfetamina, né? Que a anfetamina é prescrita, né? Ele falou, eram prescritas. Só que, claro, né, ele estava usando exageradamente, mas é uma droga estimulante que justamente permitia, né, que ele conseguisse acelerar aí a escrita e ficar nessa, mas porra, ele estava se deteriorando, né? E aí depois ele fala, não é algo que eu costumava dizer nos anos 60. Quando usar drogas era mais popular. Eu costumava falar como se fosse usuário de ácido, mas na verdade eu usei só 2 vezes. Nisso, ele e o entrevistador caem na risada. Muito boa a cena. E a segunda vez foi tão fraco que o baseado era mais forte. Eu nunca fui usuário, ele reafirma. Só sei que teve uma vez que eu usei com um amigo, deve ter sido um grama inteiro. Nós pegamos e dividimos. E não foi das melhores coisas. Eu fui direto pro inferno, isso que aconteceu. A paisagem congelou, tinha uma vibração profunda e era o dia da ira de Deus e eu era julgado como um pecador. Isso durou milhares de anos e eu não estava ficando nada melhor, só ficava pior e pior. Tudo que escrevia em 3 estigmas de Palmer Eldritch parecia poder vir à tona com o ácido. E eu já avisava em 64 para as pessoas não usarem. Eu implorava para que não usassem. De fato, houve uma garota, e ele já contou isso em outras entrevistas também, houve uma garota que estava com ácido, e eu implorei para que ela não usasse ele. Ela teve um choque uma vez e viu uma figura escura vindo matar ela. Tem que ser muito otário para usar, né? Depois disso. Falei para não tomar e ela não tomou. Mas depois ela tomou, né? Depois de estar sozinha e com as próprias ideias, né? Aí tentou se matar, foi hospitalizada e se tornou permanentemente psicótica. Provavelmente ela tá na lista do Scanner Darkly. Encontrei ela em 77. A mente dela foi embora. Aquilo destruiu ela. E ela disse isso. Usar o ácido a destruiu. Então, assim, depois ele comenta do Scanner Darkly e tal. Porra, aqui a gente já puxou o quê? 3. Uma fala casual, digamos que na entrevista com um cara mais amigo. O que o Gui leu de Scanner Darkly. Vales, eu acho que tá mais do que demonstrado para quem tá ouvindo, que essa ideia do Felipe K. Dick drogadão, na verdade ele era careta o suficiente para mandar os amigos não usar essa porra. Então, assim, acho que tá bem desbancada essa ideia. A droga também no Homem Duplo, né, ô Guimel? Você pode reforçar aí o nome da droga, que eu não vou lembrar muito bem, mas tem a ver com a morte, né? Morte lenta é o nome da droga. Exatamente. Morte lenta. E todos os fármacos eram baseados nisso também. Em alguma medida, tá ligado? Falava que Falar no na começo... conspiração, né? Existe toda uma conspiração por trás da droga no Homem Duplo, né? Que tem a ver com corporações, né? Que por debaixo dos panos produz as drogas e tudo mais. As indústrias farmacêuticas aí, né, a gente teve, enfim, eu vou deixar abaixo essa aí, mas é bem recente aí. E elas não tem muitos escrúpulos, tá? São pessoas éticas. Tem uma teoria aí da conspiração muito interessante, que é, na verdade, assim, eu já acho mais provável do que o contrário, né? Que justamente fala disso, dessa conspiração das drogas terem sido, nesse caso, né, essa teoria, seria uma coisa da CIA, tipo uma coisa do governo dos Estados Unidos, né? E faz muito sentido, porque o que tava, a contracultura que estava surgindo nos anos 60... O MK Ultra. Tem essa direção que vai a teoria da conspiração, outras não citam, mas seria basicamente assim, a contracultura era uma ameaça muito grande para o establishment, para o governo. E faz todo sentido, porque o que aconteceu com essas pessoas da contracultura? Porra, entraram de cabeça nas drogas, cara. Ficou um monte de gente acéfala. Ficou um monte de gente retardada, cara. Mano, o Jimi Hendrix estava derretendo a realidade ali na guitarra, fazendo um negócio mágico, incrível. E tinha uma galera girando lá, assim, sabe? Caindo na lama. Você fica assim, cara, que triste essa geração, entendeu? A galera não tava nem realmente curtindo a arte, já estavam numa viagem fodida, assim. E, enfim, né? E aí a gente sabe, né? Pessoas que ficaram... E até hoje, a gente
Agora a gente tem, cada década tem a sua, de 20 em 20 anos surge mais um feitiço do capeta, né? E agora essa apropriação que teve do ayahuasca, que foi tirada do seu contexto indígena, né? Essas raízes, essas plantas que eram usadas no contexto ritualístico bem específico, e que, queira ou não, é uma forma primitiva de ritual, mas que ainda estava dentro de um contexto, já era muito menos danoso, saiu, né, virou até comércio. Você tem pessoas, não, claro que não vou citar nomes aqui, mas tem pessoas que a gente vê que não falam nada com nada, ficaram idiotizadas. Então, assim, é um negócio sério, é um negócio sério pra caramba. E é muito relevante também, a entrevista que eu acabei de ler, ele cita, né, o Palmer Eldritch se torna real com a droga. Essa distorção da realidade. O que é Palmer Eldritch, cara? É um dos livros mais pesados que ele tem. Scanner Dark, ele com certeza tá nessa lista, mas metafisicamente, é Palmer Eldritch, cara. Entendeu? O Palmer Eldritch é o nome de uma entidade, entendeu? Que é a própria opressão e entropia do mundo. Sabe? Um negócio assim. E a Face severa de Deus. face severa, a face destruidora de Deus, influenciada por Belial. E tem uma relação total com a droga, né? É um traficante, né? No Palmer Eldritch. E o nome da droga em Palmer Eldritch é Til-Z. Til tem a ver com mascar, né? Se eu não me engano. E Z é a droga do Palmer Eldritch. Que ela tem uma oposição, que é o Candy. Til-Z é um jogo de palavras. Choose, a escolha, né? E aí os usuários são os choosers. Literalmente, os caras, as pessoas que escolheram, né? Então. E é o que ele fala no que eu li, né? Fala, Exato. o uso de drogas não é uma doença, é uma escolha. É uma decisão. E só para, reafirmando, o Felipe K. Dick fala: drogas, comunismo, sexo como coisas que te afastam de Deus. Então, né, para encerrar essa parada que as pessoas falam, né, não tem como bater de frente com isso. Cara, só para complementar rapidão, fazer um breve comentário. Se a gente parar para pensar, a gente já vive, né, cercado de distrações e, de certa forma, de drogas também, né, que faz com que a gente se mantenha funcionando, né, igual esse lance de sempre tomar café para quando você tá quase dormindo no trabalho e tal. Você tem remédios por todo lado, né, para curar isso e aquilo, que são todas causas relacionadas com a rotina que a gente tem nessa vida moderna, né? Então, a gente já vive cercado de drogas, né? E essa droga que são usadas para entretenimento, elas só reforçam a ilusão, né? É tipo a ilusão da ilusão, né? Então, só para encerrar mesmo, né? Para a gente refletir a respeito disso, é muito pertinente aí os comentários do Felipe K. Dick a respeito disso e é muito inteligente a forma que ele coloca isso nos seus contos. É até importante as pessoas repararem isso, como o Felipe K. Dick, ele tem uma crítica à mentalidade burguesa e tem, assim como a gente aqui, cara, a gente tá aqui repassando a mentalidade do Felipe K. Dick, o Dharma do Felipe K. Dick. Ele critica a sociedade burguesa e né, coloca o comunismo como um agente do império. Então, o comunismo, no filme Rádio Free Albemuth, o comunismo e o liberalismo são as mesmas coisas, São né? irmãos. E o cara que tá lá como presidente republicano, ele é um comunista disfarçado no filme, Então, que é a mesma coisa. e aí a conclusão que eu ia chegar é que tem tudo a ver com isso, é como a gente tem a mentalidade progressista, herdada ali desde os anos 60, poderíamos dizer, que se relacionou com droga de forma que não é mais separável, né? Todo progressista tem que ficar usando no mínimo um baseado que fode com a sua cabeça do mesmo jeito, tá? Tá? Você pode não gostar, você que tá ouvindo, eu sei que é cultura brasileira. Sinto muito, você não tá num canal convencional que vai passar pano pras paradas, né? É curioso até, né? O Monark é mó maconheiro e a galerinha progressista odeia agora o Monark. Enfim, é só
uma curiosidade aleatória, né? Não percebem que eles sempre têm alguma coisa que está no mesmo caminho. E esse modo de vida burguês, que é justamente se matar de trabalhar, né? Também, a pessoa tem que estar dopada para aguentar. Quer dizer, as duas coisas não são naturais, cara. Cara, e inclusive o El tava falando que a gente vive cercado de droga. A informação é uma droga hoje. Por quê? Porque o seu corpo produz substâncias químicas, mano. E os caras arranjaram um jeito de fazer você produzir droga, mano. 24/7. Com estímulos ali, o pessoal fala dopamina, né? Você tá vendo vídeo no YouTube e tal, louco alucinado um atrás do outro, shorts, mano. Dispara substâncias químicas no seu cérebro, mano. Os caras simplesmente refinaram tanto a técnica de produção de droga que eles não precisam mais entregar nada na sua mão, tá ligado? Você fica se drogando sozinho. É muito importante salientar que essa postura do Philip K. Dick, que é a postura que nós temos, não é uma postura moral. Até porque na exegese, o Philip K. Dick ele fala sobre a moral e tal, a gente vai dizer sobre isso, mas não é uma postura moral. É uma postura puramente porque as drogas e você usar tudo isso que a gente está falando te aprisiona na ilusão, né? Então, é uma questão intelectual e não moral, como diz o aforismo. Que diz, não caímos por um erro moral, mas por um erro intelectual. Confundimos esse mundo como verdadeiro, né? Julgamos esse mundo verdadeiro, mas ele é falso. E é muito interessante isso, né? Porque você vê, é como o Philip K. Dick fala, ele não era um usuário, mas ele era um interessado. Porque justamente ele era um interessado em assuntos gnósticos, tá ligado? O que que é o ser humano? O que que é a realidade? Tá ligado? E as drogas, elas entram nisso. Por quê? Porque elas afetam a sua percepção da realidade. Então é um tema fértil pra ficção científica. E tanto que as drogas são recorrentes, mano. Todas as obras do Philip K. Dick, quase todas têm ali. Por exemplo, e você falou da moral também, né? O herói do livro Os Três Estigmas, de Palmer Eldritch, é um traficante também. E para não citar os protagonistas, por exemplo, Jason Taverner, que é um dos caras mais cuzões que já pisaram sobre a Terra, tá ligado? Então o Philip K. Dick tinha disso, mano. Os personagens dele não eram morais. Você fica até meio bugado, assim, lendo alguns livros dele. Por exemplo, o próprio Valles, que o protagonista é muito de boa, no começo do livro, liga uma amiga dele, Glória, pedindo umas drogas pra se matar, mano. E, tipo, ele percebe automaticamente que a mulher tá louca, tá ligado? E é muito interessante, muito instigante essa primeira cena aí, tá ligado? Eu não quero ficar lendo coisa, né, pra não estender demais, mas eu li, tipo, 2 parágrafos e eu já falei assim, ok, isso aqui vai ser o meu livro preferido. E até hoje eu não li nada que bateu isso. Mas acontece isso, tá ligado? A mulher tá querendo se matar e tá, tipo, reunindo um monte de remédio de várias pessoas diferentes pra ter certeza, tá ligado? E aí ele mente, ele fala, não, eu tenho aqui esse remédio que você precisa, tá ligado? Tenho 10. Aí a mulher fala, tô indo aí. Mas ele mentiu, né? Ele quer, tipo, tentar convencer ela a não se matar, tá ligado? E aí eles saem, vão pra praia, ficam conversando um pouco e tal. E, tipo, é um protagonista, né? O Horst Lover Fett. Então, o autor, ele narra, o Horst Love Fett fez isso, fez aquilo, fez X, fez Y. E eu não vou achar agora, mas eu vou falar o que ele diz. Ele diz assim: a vida da Glória estava por um fio, eu estava segurando o fio e eu só conseguia pensar em dar uma zinha, tá ligado? Ele tava querendo comer a mulher, mano, sabendo que a mulher tava louca e prestes a se matar. Então você fala, porra, não é o ápice da virtude, tá ligado? Mas ao mesmo tempo você não vai falar que o cara é um crápula. É um ser humano, tá ligado? Muito. Como posso dizer? Tô gringo demais, mano. Só lembro em inglês. Relatable. Cara, muito errado, né, mano? Mas ao Cheio de mesmo defeitos e tempo. tal. É cheio de defeitos, mas ao mesmo tempo você consegue se identificar, tá ligado? Porque o ser humano é assim, mano. É meio macaco, tá ligado? E você percebe que isso pesou na consciência dele.
E aí é muito interessante, mano, que ele tá narrando o que acontece com o Horst Loverfett, e aí em um momento ele para e fala, é logo no começo, acho que é na segunda página ainda. Eu sou Horst Loverfett, e eu estou narrando na terceira pessoa para obter uma objetividade, uma clareza que eu só posso fazer dessa forma, tá ligado? Porra, mano, é extremamente foda esse trecho aí. Mas enfim, eu queria falar da coisa da moral, né? Os livros É, do e Philip K. o... Dick. Os é, livros do então, Philip K. Dick, Tira para o ímpar. Não, brincadeira, fala aí. como ele fala, né? Como ele falou, né, naquele trecho que eu li do Homem Duplo do final também, ele evita conclusões morais. Ele vai sempre mais num caminho mais da lógica, assim, tá ligado? Então os personagens dele também não são morais. E, tipo, uma conclusão, é uma forma muito foda isso, né? A forma que ele via a moralidade, porque é fato, tá ligado? Um, você vê um católico falando, ele não tá sendo natural. Ele tá usando um código externo a ele como base, tá ligado? E aí, no caso dos protagonistas do Philip K. Dick e dos personagens no geral, eles são o que eles são, tá ligado? De forma crua, assim, sem fingimento. E quando eles têm uma atitude foda, é porque aquilo veio deles, vale muito mais, tá ligado? Do que uma. Veio naturalmente, né? Brotou deles. Vale muito mais do que uma coisa engessada que você fez porque você ficou lendo um livro, tá ligado? Que te pedia pra fazer aquilo. sim, é isso. É o aforismo 29. Ele diz que é o império, nas variadas poliformas dele, que diz que nós pecamos, né? É o império, a prisão de ferro negro, como o Philip K. Dick vê na experiência que ele teve em 274. O próprio Palmer Eldritch, que é a prisão de ferro negro. E agora, falando nisso, agora a gente pode voltar para falar um pouco mais sobre a experiência que ele teve em si, né? Porque que ela mudou tudo. Cara, só para antes da gente entrar no assunto da experiência, né? Esses aforismos que o Ômega tá citando aí foram fruto da experiência, né? Do Philip K. Dick, a experiência religiosa, né? E daí saiu a exegese, os aforismos. O críptico, a É, escritura, é fruto da exegese, e a exegese é fruto da experiência. Então ele foi tendo esse trabalho de estudar a própria experiência religiosa, e não só isso, como ele seguiu ouvindo, ocasionalmente, a voz da sabedoria, né? Isso é uma coisa que a gente pode entrar em breve para falar sobre. Bom, a experiência religiosa do Philip K. Dick, como o Ômega contou alguns detalhes, né? Ela tem muitos mais detalhes, entende? Que é difícil até memorizar, né? Porque tem muitas coisas que acontecem naquela experiência, e tudo tá extremamente relacionado. As pessoas, quando ouvem a primeira vez, isso aí acontece muito, né? Por exemplo, eu tava vendo um carinha falando no Twitter, se eu não me engano, foi até o Ômega que mandou. Um carinha, curiosidade literária, e falou do Philip K. Dick, né? E tinha esse autor que provavelmente era psicótico, né? Sempre entra nessa, né? Sou louco, loucão, pá. Acreditava que o Império Romano ainda existia e que não sei o quê. Ele mandou um monte de dados que, quando você tira do contexto, eles ficam parecendo absurdos. Só que não é assim que eles são apresentados para o Philip K. Dick, entende? E a experiência, falando, por exemplo, dessa coisa do Império Romano, né? Uma das coisas que ele percebe são as sobreposições da realidade. Então, ele relembra o Thomas como o cristão oculto nele, como sendo ele recupera memórias de Thomas, capacidade de ler as línguas, de entender as línguas, falar as línguas que o Thomas falava, e ele fala que era um cara mais inteligente do que ele até. Ele dizia que o que o Thomas se atrapalhava era dirigir carro, porque ele passou um tempo convivendo com essa dupla memória. Que a dificuldade era as máquinas, porque o resto, Thomas era mais inteligente do que ele. E ele percebe essa sobreposição de pessoas, né? E também, como sendo alguém da época apostólica,
e também a nossa própria realidade exterior como sendo simultânea à época apostólica. Então, o que a gente está discutindo aqui, que a experiência revela de primeiro momento, é o tempo não ser o que pensamos, o tempo não ser linear, não estamos, entende? Não estamos longe do passado. As coisas parecem diferentes, para parecer que o tempo mudou. Isso é algo de um aforismo que ele coloca, inclusive, do Tractatus. É uma das máximas dele. Ele faz que as coisas pareçam diferentes para parecer que o tempo passou. Ele quem? O Império, o Demiurgo, aí você pode entender de acordo com o que ele apresenta como sendo o regente. Ele fala que a força do espaço-tempo, né, e a do universo, ela cria essa ilusão do tempo linear, né, que tá ligado com a entropia e com a própria BIP, né, que é a prisão de ferro negro. A revelação que o Philip K. Dick recebe basicamente gira principalmente em torno do tempo, né? O tempo verdadeiro é o tempo apostólico. E uma interpolação foi construída para impedir que a gente veja esse tempo apostólico. O mal, né, tomou conta e como se tivesse criado um fantasma, um simulacro do mundo. Aí você vê toda a influência, por exemplo, nos Invisíveis, que vai influenciar Matrix, né? Tudo isso é o gnosticismo. Philip K. Dick é o pai do gnosticismo, né? Moderno. Ele é a única gnose que a gente tem É acesso. o É a única. Isso é interessante, né? Porque existem muitas pessoas no meio ocultista e tal, ligadas à magia, que se colocam como gnósticas, né? O Crowley se colocava como gnósticos. Só que a gnose, sem entender o papel de Cristo, por exemplo, e de Sofia, era uma gnose demoníaca. Tudo que está incompleto está envolto numa casca demoníaca. É o que acontece com Telema, que tenta ser gnóstica e erra feio. Alguém que estuda seriamente a gnose, enfim, magia no geral, tem que chegar um momento conhecendo o Philip K. Dick e falar, porra, peraí, eu acho que esse é o único cara, velho, que realmente continuou o negócio. O problema é que as pessoas estão apegadas aos parâmetros mais antigos. Mas ele está realmente atualizando não só a gnose, como ele tem uma atualização, uma continuação de dilemas que a escolástica não resolveu. Isso é algo, pô, imagina, falar que o Philip K. Dick é a única gnose pro gnóstico é blasfêmia, e falar pro católico isso, que ele continua a escolástica é blasfêmia, né? Então, assim, a gente tá numa posição complicada, mas pra falar da verdade, a gente tem que lidar com isso, né? Não dá pra agradar aos parâmetros que as pessoas esperam. Outro elemento da experiência religiosa dele que é extremamente importante, que é até o que dá fruto a Vales, né? É a presença dessa inteligência, vasto sistema ativo de inteligência viva, né? Vast Active Living Intelligent System, né? Que é esse conceito desse satélite, né? E ele não tá usando metáforas, entendeu? Em muitos livros ele aborda realidades que ele, ao longo da experiência dele, pôde ver que não eram apenas uma ficção imaginada com alegorias, eram mundos mesmo. Então, Valles diz para ele, né, que os contos dele, os romances, eles estavam conectados e que eles revelavam a natureza da realidade, né? Exato. E dessa forma, o livro Valles, que fala desse satélite, ele está falando de uma coisa que também é fatídica. É o verdadeiro Deus, atualizado, despido da sua máscara, reunido à sabedoria, despido da sua máscara terrível, né? E isso nos leva a um outro ponto. A indignação do Felipe Dick, a gente gravou até um short e um vídeo aqui, devocional, falando sobre o sofrimento do mundo. Tem uma fala do Felipe Dick. O sofrimento do mundo se não a maior preocupação do Felipe Dick. É o que mais coloca a gente numa posição de questionamento da realidade. E isso é fundamental e é uma coisa que ele discute muito e que ele mostra como sendo
fruto da irracionalidade do universo. Isso é a grande discussão de Vales, do livro. A irracionalidade do universo, a morte de pessoas, o enlouquecimento. Isso tem algo de problemático no próprio Deus. É a realidade, é a gnose que o tradicionalismo não quer aceitar. Né? De que existe algo em Deus de terrível e que não é virtuoso, que a gente tem algo para temer dele. Realmente isso aí é a essência do Philip K. Dick, né? Ele tinha compaixão, mano, até pelas menores criaturas. Como a gente vê no Vales, né? Tem um personagem que é o Kevin, que ele tem um gato que morreu atropelado. E a todo momento ele fala, mano, que quando ele estiver no julgamento, ele é um cara todo cínico, assim, ateu, tá ligado? Que fica zoando os caras. É muito legal a dinâmica do grupinho que tem, que é Hipdon Society, porque tem o católico, aí tem o Kevin, que é um ateu ácido, que fica zoando todo mundo, mas que ele é muito dedicado, né, nos raciocínios dele e tal. E aí ele fala, mano, do argumento do gato. Quando ele estiver no julgamento, antes de Deus julgar ele, ele vai sacar o gato, assim, o gato duro, né, igual uma panela, ele fala pelo rabo, assim, e vai falar, me explica isso aqui, me explica por que meu gato morreu, tá ligado? Ele é inocente, mano, ele foi atropelado, ele morreu de um jeito horrível, tá ligado? E aí a gente tem no Invasão Divina também, que acontece a mesma coisa. No Invasão Divina tem o Yah, que é Deus, mano. E é Jeová. Ele é um Deus meio terrível, tá ligado? Ele tem uns surtos, assim, de querer destruir a humanidade. Só que ele tá encarnado num moleque, numa criança, que é o Emmanuel. E aí tem um momento que ele vê um cachorro atropelado. E naquele momento ele chora. Até porque ele entendeu o que ele era, mano, quando ele viu aquilo. Porque ele é Deus, né? Então, ele é, de certa forma, responsável também. E aí ele tem meio que uma contraparte que, tipo assim, na real ela mal existe, ela é uma fantasia mesmo, que é a Zina, que é uma representação de Sofia, tá ligado? A sabedoria de Deus. E eles estão conversando um momento e ela fala, né, que é pra ele adiar o dia do Senhor, tá ligado? Pra ele não destruir a humanidade. E aí ela fala, se eu pudesse te lembrar de uma coisa agora, era aquilo que você sentiu pelo cachorro que você viu atropelado na rua, porque você chorou por aquele cachorro, tá ligado? Então você vê como que é a cabeça do Philip K. Dick, mano, e como que isso é muito superior à escolástica que vê o sofrimento no mundo e fala assim, não, isso aí é porque com esse sofrimento Deus faz o mundo ser bonito. É um mal relativo e tem um princípio estético que é bem arbitrário. Não tem tipo nada de assim, bonito. Isso me faz lembrar de uma coisa, eu acho que eu tô lembrando de uma coisa de Android sonhando com ovelhas elétricas, né? Isso que a gente tá falando é o tema da empatia, né? Essa reflexão toda, ela mostra a empatia em Philip K. Dick. E essa discussão da empatia, ela é o coração, a alma, o cocorô do Android sonhando com ovelhas elétricas. Você tem toda essa... desde o começo do romance, você tem sendo estabelecido ali, desde o comecinho, tem o Rick Deckard, né? As pessoas vão conhecer pelo Blade Runner os personagens, mas já saibam, já adianto, mudaram tudo, cara, tremendamente. O Rick Deckard, ele tá, né, numa reflexão e tal, porque ele tem que cuidar de uma ovelha elétrica, né? Ele tem que cuidar dessa ovelha elétrica e tal, e aí você... Pô, por que essa galera tem animais falsos, né? O que acontece nesse livro? Vamos resumir aqui, adiantar, né? Existe um contexto, né? As pessoas sofreram uma guerra chamada de Guerra Terminus, e essa guerra, digamos que é uma guerra mundial nuclear, sobrou um fallout, uma queda de poeira radioativa, uma chuva de poeira radioativa que nunca para, né? Já fazem muitos anos da guerra e, e ela segue caindo e quando ela começou, ela já começou matando animais, até que os animais começaram a ser extintos. Então tem essa coisa de raridade. Tem outro elemento. Com essa situação distópica, as pessoas começaram a fugir, morrer ou fugir, de acordo com o plano do governo, de irem para as colônias de Marte, da Lua, para sair do planeta. Nisso a Terra ficou vazia. Então, sem animais, quase sem animais, e quase sem humanos. Ficou tudo muito vazio. As pessoas começaram a viver vidas distantes de outras pessoas, e tem outro contexto. Essas pessoas que ficaram na Terra, por que ficaram? Porque passaram por um filtro. Então tem vários elementos que compõem essa realidade da Terra distópica. E um desses elementos é esse.
as pessoas foram rejeitadas por certos parâmetros, por serem inférteis, justamente a radiação deixou pessoas inférteis, por terem baixo QI, por terem algum problema psíquico. Então, as pessoas deixaram na Terra, foram deixadas na Terra, se tornaram obsoletas, né? Então, nesse contexto, você é apresentado a necessidade do Rick Deckard de ter um animal. Isso tem a ver com o quê? Tanto com a raridade, a preciosidade que é ter um animal, quanto com um valor moral. A gente está falando de moralidade, né? Surge, nesta situação, uma necessidade moral de as pessoas terem animais, porque demonstra empatia. Quando você tem um animal, você cuida do animal, você se mostra empático. E tem uma religião extremamente importante na história chamada mercerismo, que é baseada no Wilbur Mercer, que é um homem que, através de um aparelho, as pessoas conseguem acompanhar, é uma figura messiânica, eles acompanham em um link de alma mesmo, assim, eles sentem tudo que eles sentem a dor do Wilbur Mercer numa subida. A gente pode falar mais detalhes sobre o mercerismo, que é muito, muito relevante, a gente pode trazer melhor. Eu tô passando rápido para chegar numa conclusão maior aqui, num todo aqui que eu quero chegar. Então, tem essa religião da empatia. As pessoas se unem e sentem tudo ao mesmo tempo, nessa caixa de empatia. Foi tirada do Blade Runner. Quase tudo que eu tô falando aqui não foi apresentado no Blade Runner, né? E aí se desenvolvem preceitos a partir dessa religião baseada nas caixas de empatia, que são esses preceitos de as pessoas precisarem ter empatia. É necessário para o humano ter empatia. O humano é medido pela empatia, porque o Rick Deckard caça androides e a forma de detectar é os testes de empatia. O Voight-Kampff, o teste Voight-Kampff, que é medição de empatia, as reações empáticas. Então, assim, o Philip K. Dick, ele reflete, olha quantas coisas ele demonstra de reflexão em uma única coisa. A necessidade da empatia, o distanciamento dos humanos como uma coisa que provoca empatia, a exclusão também de pessoas, e como se desenvolve uma moralidade falsa, né? Como a moralidade ela é uma coisa falsa, que mascara o que deveria ser a verdadeira empatia, que as pessoas chegarem e se ajudarem, por exemplo, né? Mostra um certo distanciamento perpétuo, mesmo as pessoas tendo os animaizinhos e tendo os animais falsos, os animais elétricos, para simular a empatia. E tem esse personagem, o Isidore, que ele mostra o que é a verdadeira empatia, cara. Porque você tá acompanhando ele tá lá sozinho no apartamento, sozinho, sentindo aquele abandono existencial. Ele não pode, ele é chamado chicken head, cabeça de galinha, porque ele não passou no teste de QI para poder ir para as colônias. Então, assim, e ele se sente isso, ele se sente uma merda e todo mundo trata ele desse jeito, como um burro. Só que o personagem tá refletindo e você fica, cara, esse é o personagem mais inteligente, mano. Porque ele tá refletindo sobre a entropia do universo, enfim, sobre um monte de coisa foda. Aí chega uma pessoa, que na verdade é a Android, né, já adianto aqui, mas não é nenhum grande spoiler, no segundo capítulo já diz, que é a Rachel Rosen. Também não mostra essa cena, não existe essa cena no Blade Runner. Ela chega num prédio, ele ouve um barulho de TV, ele fica, porra, eu tenho que mostrar, tenho que receber essa pessoa, fazer ela ser bem recebida aqui, não tem humanos por aqui. Ele se mostra o mais empático, só que ele é um fudido, ele não tem animal nem de verdade nem elétrico. Ele é um fudido, abandonado, sem poder ir para as colônias, considerando que a morte é uma coisa eminente, depois disso não vai sobrar nada, questionando sobre a realidade da vida ali sozinho, abandonado. Ele é o cara mais empático que você é apresentado até aquele momento. Entendeu? Então, assim, cara, todos os livros de Philip K. Dick, você tem essas grandes reflexões e em poucos parágrafos você fala, esse vai ser meu livro favorito, que nem o Gamer falou de Vales. É muito louco, né? Porque é algo muito único, né? E ele já escrevia esses contos antes da experiência religiosa, né? Então já se nota aí uma predestinação, né? E tava pensando, né, lendo Vales, né, que você tem ali, o que é Vales, né? Vales é uma inteligência super avançada, né? Uma tecnologia viva, né? Um satélite que emite informação do futuro para que a gente desperte, né? Para que a gente seja guiado para um futuro melhor, um futuro mais real, né? E
a forma que o Philip K. Dick explica os ensinamentos gnósticos, cristãos, até falando de outras religiões, né? Ele aborda uma forma, né, de falar muito técnica, né? Muito científica até, de certa forma, né? Ele entra muito na dominante da inclusão, que já foi citado muito no canal aqui, né, do Charles Ford, né? Porque ele não separa uma coisa da outra, né? Ele pega a dominante da religião e da ciência e ele consegue enxergar que eles não estão separados, né? Existe uma conexão entre essas duas partes. É muito louco a importância que ele teve, né, nisso daí, porque todo tipo de conteúdo tem alguma referência ao Philip K. Dick, conteúdo gnóstico, cyberpunk, né? E você vê que ele tem o mesmo peso na ficção científica que o Tolkien tem no mundo medieval, RPG, né? O mundo de fantasia, né? O mesmo peso que o Lovecraft tem pro terror, né? Os contos de terror cósmicos e tudo mais, né? Só que a diferença é que o Philip K. Dick ele não é tão conhecido quanto esses autores, né? E é o Mas mais importante. e a importância dele é até maior, né? Que esses autores aí, né, cara? Porque além de ele ter uma importância crucial na ficção científica, ele tem uma importância fundamental para nossa realidade, né? Para a gente saber quem que a gente é e como funciona esse labirinto que a gente está inserido hoje. E aí ainda nessa coisa da dominante da inclusão, Valles faz isso, né? O Philip K. Dick fala no Tractatus. Você não... Todas as doutrinas filosóficas, religiosas, elas contêm bits da verdade. A gente falou isso no vídeo de introdução, né? A apresentação do canal. Porém, elas não podem ser aceitas a despeito de todas as outras. Por quê? Porque elas não contêm todos os bits da verdade, entende? Então, o que acontece? A gente tem as várias religiões, todas podem ter várias quantidades variáveis de verdade ali. Só que elas separadas, elas não levam a conclusão. Então você vai ver na exegese do Philip K. Dick, no Tractatus, ele cita várias filosofias e várias religiões, porque ele fazia esse trabalho de Valles de reunir a luz divina para produzir a gnose, tá ligado? E aí, e isso é diferente de ecumenismo, tem que distinguir isso. Que o ecumenismo diz, ah não, todas as religiões são verdadeiras. Isso você está falando, cada religião individual contém toda a verdade. Isso não corresponde com a realidade, tá ligado? Senão teria um monte de iluminado aí. E aí um exemplo de anime aqui que eu lembrei. Tem no Cavaleiro do Zodíaco, Lost Canvas, tem o Asmita de Virgem. E ele é um budista, mano. E no mangá, você vê os outros Cavaleiros de Ouro, eles estão até desconfiados, assim. No anime eu acho que eles censuraram essa parte. Mas eu acho que o de Touro, né? Ele fala assim, mano, como que o cara pode se declarar budista e viver aqui no santuário, tá ligado? Então tem essa coisa, essa desconfiança com relação à religião, né? E o budismo, ele é muito controverso. Tipo, tinha budistas que cometiam suicídio e tal. É um bagulho meio niilista, assim. E o Asmita de Virgem no Lost Canvas, ele tá meditando no inferno, decidindo, mano, se ele vai ficar do lado de Hades ou de Atena, tá ligado? Então você percebe, e ele fala assim, o Asmita, ele é cego de nascença, tá ligado? Então ele meio que só percebe as coisas por uma espécie de sexto sentido. Mas ele fala assim, eu acho que talvez o Hades possa estar com a razão, porque não faz sentido o sofrimento no mundo, tá ligado? Seria melhor que ele cessasse de uma vez por todas. E o Hades ia obter isso matando todos os seres vivos, tá ligado? Então você vê que eu tô falando isso pra mostrar, né, que o budismo, ele tem esse veio meio macabro, assim, de extinção de tudo. Mas ao mesmo tempo ele também tem pedaços da luz, bits de informação. Tanto que o Asmita e a outra coisa interessante é que
ele tá meditando e depois ele volta pro templo. E aí a Atena vem falar com ele e ela deixa claro, mano, porque ele não vê o mundo, ele só sente a dor dos seres vivos, Asmita. E aí ela deixa claro que ele não entende o valor do mundo porque ele não consegue enxergar. Ela fala, você conseguiu esclarecer as dúvidas no seu coração? Essas dúvidas ocorrem porque você não consegue ver o mundo, tá ligado? E isso é muito foda, porque isso resvala aquele vídeo que a gente fez da visão contra a audição, de como a visão é inteligente, né? O Asmita, ele não conseguia entender direito porque ele não via. Mas acaba que ele consegue ser convencido que a existência tinha valor. E ele se sacrifica para criar o colarzinho que consegue selar os espectros. Porque o exército de Hades não morre, então não tem como vencer deles. Só que com o colarzinho que o Asmita se sacrifica para criar, eles conseguem selar o exército de Hades dentro dos colares quando eles vencem. Então aí eles conseguem ter uma chance, né? Mas antes dele morrer, ele recupera a visão, tá ligado? E ele fala, o mundo é muito lindo, tá ligado? Então, nossa, muito foda isso aí do Sensei. Mano, muito maneiro essa referência aí a Cavaleiros do Zodíaco. Tem um trecho da exegese que o título é A Doutrina Ultra Secreta, o significado dos grandes sistemas de teosofia do mundo, abertamente revelados pela primeira vez. Que ele fala, ele usou o livro tibetano dos mortos, orfismo, gnosticismo, neoplatonismo, budismo, cristianismo esotérico e a cabala para explicar a experiência dele de 2374, né? E algo muito importante para entender de toda a doutrina do Philip K. Dick é de que nós estamos mortos e ele está vivo, né? Ele fala, eu estou vivo e vocês estão mortos. A gente vê isso muito em Ubik, que é o fato de a gente estar morto, a gente está no purgatório, né? E o Philip K. Dick é a voz que chama de fora, ele é o Hansiker, né? Então, isso é algo muito importante para entender. E vários livros dele citam isso, né? Que nós estamos numa nave congelados e tal. E a, do- a exegese do Philip K. Dick, os livros dele, são são o evangelho, né? O evangelho da era do Espírito Santo. E eu estava lembrando, né, da entrevista que o Lamed ele leu, duas coisas me chamaram a atenção, né? E vocês vão entender por quê. O Philip K. Dick, ele fala, primeiro que ele fala que ele era o romance, né? Isso é algo meio estranho, né? Você fala, mas tem um significado por trás disso, que ele é o romance. E outra coisa que ele fala é que ele vai vingar todos esses que pereceram, né, pelas drogas. São duas coisas interessantes, né? Opa, foi mal aí, galera. Eu achei que meu microfone tava desativado. Ô, mano, agora já dando uma. Seguindo aqui, né, com esse assunto, né, eu acho que uma coisa que a gente não pode esquecer, que dá para mim falar resumidamente, é um dos pilares aí, né, da gnose do Philip K. Dick, que é a cosmogonia de duas fontes, né? O Gibbel estava falando ali, né, da visão ocidental cristã, né, de que tudo no mundo acontece por um motivo, né, até o sofrimento ali, as tragédias aí injustificáveis, né, é, coisas permitidas por Deus, né, e o Philip K. Dick, ele, como todo gnóstico, né, ou eu diria aí como o único gnóstico aí que existe, né, ele nos passa a visão de que o nosso mundo é uma dualidade, né? Não, acho que você não precisa ser muito inteligente aí ou entrar em contato com as obras do Philip K. Dick para perceber isso, né, cara? Porque, pô, existe a dualidade em tudo, né? Mas na Cosmogonia de Duas Fontes, ele explica muito bem isso, detalhadamente. Vou ler uma parte aqui só para clarear mais esse assunto. O Philip K. Dick escreve aqui no Tractatus 47. Ele é bem extenso, só vou ler um parágrafo, mas ele escreve o seguinte:
era o objetivo do Um para o nosso universo hologramático servir como instrumento de ensino por intermédio do qual uma série de novas vidas evoluiriam até acabarem se tornando isomórficas com o Um. Entretanto, a condição de decadência do Hiperuniverso 2 introduziu fatores malignos que danificaram nosso universo hologramático. Esta é a origem da entropia, do sofrimento sem merecimento e do caos e da morte. Aqui a gente pode pôr também a loucura e a desordem, né? Continuando, bem como o império é a prisão de ferro negro, em essência, o aborto da saúde e do crescimento adequados das formas de vida no interior do universo hologramático. Além disso, a função de ensino foi enormemente danificada, já que somente o sinal do Hiperuniverso 1 era rico em informação e o 2 havia se tornado ruído. Acho que dá pra entender alguma coisa, né? Dá, mano. Basta você pensar um texto, pode ser uma frase, assim. Você troca uma letra, tira um não, coloca um não, já altera completamente a mensagem, tá ligado? Então, esse ruído, ele basicamente nulifica, ele tira a sua capacidade de perceber a verdade. Porque o ruído, quando contamina a informação, acabou, tá ligado? A informação é perdida. E é por isso que é isso que ele quer dizer quando ele diz que a gente perdeu a forma de ler essa linguagem. Ela foi misturada com ruído, não dá para ler mais. Mas essa que é a gnose, né? Mas ela existe dentro das pessoas. Só que ela não pode ser acessada mais. Então é por isso que ela tem que vir de fora. E é assim que você reconhece a gnose. Porque meio que está dentro de você. Você foi feito para conseguir ler essa linguagem. Mas como ela está misturada com ruído, você não consegue ler. Por quê? Porque ele contamina, ele meio que zera a informação ali. Ele mexe no texto, acabou a informação, tá ligado? Então, a gnose, ela é contrabandeada dos anjos. Ele usa essa expressão. Por quê? Porque o Philip K. Dick, ele escreveu de forma inconsciente todos os livros. Ele já tinha a gnose, mas ele não sabia o papel dele, ele não sabia o que ele estava fazendo. Quando ele tem a experiência dele, ele percebe de forma consciente que ele está, através das obras dele, trazendo salvação para a humanidade, tá ligado? E aí ele diz que Vales é a peça que, digamos, é a chave que interpreta todos os livros dele, né? Que ele chama de meta-romance, que são 10 na real. Mas todos têm, de certa forma, essa gnose inconsciente que ele escrevia sem querer, mas por necessidade, tá ligado? Porque era a missão dele, mas ele não sabia ainda. Inclusive, muitos autores têm disso, sabe? Só para avisar aí, Valles interfere com muitos autores, só que em Philip K. Dick isso foi de forma muito especial, porque ele é o cara que era o responsável por trazer de fato a gnose para o mundo. Os outros autores, eles meio que são um suporte para isso. O Valles é a peça final, ele é o que permite você, o que faz você conseguir interpretar todos os outros livros, e é por isso que ele veio por último também. Meio que o mundo ia rejeitar isso. Então eles tiveram que fazer um estratagema. Deus teve que criar uma estratégia para que isso conseguisse chegar até nós. E a partir do momento que você entende, você sabe que é verdade. Por quê? Porque você foi projetado para ler essa informação, tá ligado? E Deus fez esse estratagema sendo ele o próprio Philip K. Dick também. O Philip K. Dick é o próprio Vales, tá ligado? Nele tá a informação que precisava ser ativada. E que, colocando em questão essa coisa do tempo linear, a gente consegue pensar que ele se expandiu à frente do tempo, ou seja, até nós, e para frente disso, e é para trás no tempo, entende? O evento Philip K. Dick é também a vinda de Cristo. Ela não é a segunda vinda, simplesmente. Entendeu? Que já seria absurdo para a maioria das pessoas ter que ouvir isso, mas é isso aí. É o evento que se expande no tempo. Vamos lá, não é tão difícil de entender. É só você pegar e entender que o tempo não é linear, como parece. O Philip K. Dick fala, inclusive, na exegese, mano. A exegese, ela é uma super investigação da experiência dele.
tipo, destrinchando nos mínimos detalhes. E ele era tão sincero lá porque ele não era para público aquilo, era para ele. Ele queria entender o que aconteceu com ele. E tem momento na exegese que ele chega a falar, mano, mas se todas essas coisas forem verdade, significa que, tipo, eu sou Deus, tá ligado? Só que, Cara, Esse é o grande segredo. opa, Ele fala na exegese que o louco Deus, James, começou a gerar mundo após mundo, mundos não relacionados e mundos dentro de mundos, mundos falsos e simulações astutas. Ele fala: Eu sou o James, eu criei o mundo entre muitos, entrei nele e me escondi. Então, quando as pessoas falam que Philip K. Dick é louco, é porque ele é esse Deus artefato, né? Ele é a manifestação dele, desse Deus que criou um mundo ilusório na qual ele mesmo caiu e agora ele mesmo está tentando se entender, né? Ele escreveu tudo isso para se entender. E Vales é ele mesmo do futuro enviando informações para cá para que ele consiga entender isso e desfazer esse erro cósmico. E nos Invisíveis existe exatamente isso. Deus caiu na própria criação, quando ele viu o que ele criou. Exatamente isso é dito. E, tipo, Foda demais, né? em Ubik também, né? Ele é quem tá. É o. Como que é o nome dele em Ubik? é o Rancid. O Rancid. Rancid. O Rancid ele é o próprio Felipe Dick, ó. Isso. E é ele tentando lembrar a galera o tempo inteiro, né? Que estão no estado de Ele meia-vida lá, coloca, né? eu estou vivo, vocês estão mortos. Ele coloca na parede. É. Tem uma parte aqui no Tractatus, mano, que é o Tractatus 12. Olha só que interessante, né? Aqui fala assim, ó. O um imortal, que é o plasmado, né? Era conhecido pelos gregos como Dionísio, para os judeus como Elias, para os cristãos como Jesus. Ele se muda quando cada hospedeiro humano morre, e por isso jamais é morto ou capturado. Por isso Jesus, quando estava na cruz, disse: Eli, Eli, lama sabachthani, ao que alguns dos presentes corretamente disseram: O homem está chamando por Elias. Elias o havia abandonado, e ele morreu sozinho. O curioso é que na experiência que ele teve, a experiência religiosa, depois de ele ser bastante contatado, né, por Valles, Valles abandona ele. E ele diz exatamente a mesma frase, né, que Jesus disse na cruz. E é meio que o Felipe K. Dick mostrando com a experiência dele pra gente que ele e Jesus é a mesma coisa, né? O plasmado é, possuiu ele e depois abandonou ele, né? Porque foi preciso, né, cara? Para que ele pudesse hospedar em outros corpos e tudo mais, né? Mas enfim, é só mais uma ligação aí entre muitas aí de Philip K. Dick aí com o próprio Deus desse mundo. Voltando ao Android sonhando com ovelhas elétricas, que inclusive não comentei, é um dos meus favoritos dele, né? Acho que é o meu favorito. É, o Lamed ele falou do mercerismo e tal, e no final do livro, né, dando spoiler aqui, como é da nossa tradição, é revelado que o Mercer não é ninguém, né? É falso e tal. Só que ele fala se teria diferença, né, se real ou não. O que importa é a mensagem, né, por trás disso, né? Porque o universo é informação, como diz o aforismo. exatamente, essa conclusão é foda, tá ligado? Isso aí é a sabedoria de Deus, né? O que importa, digamos, uma coisa é ser real se ela não tem sentido, né? Então, a mensagem, ela é mais importante do que o mensageiro, digamos assim. Sim, É foda, exato. Isso é interessante, né? Porque as pessoas, as pessoas esperam, isso é muito interessante de dizer, porque as pessoas esperam que as grandes verdades, que a verdade universal, a verdade
de Deus, etc., dê o nome que quiser, aparece como um grande anjo de luz, né? É justamente assim que aparece o que é maligno nesse mundo. Isso também é algo que Philip K. Dick expõe claramente. Foi derrubada, foi derrubado do próprio Deus o direito de estar enfim, nas grandes instituições, nos tronos, né? Foi assumido, foi um farsante que assumiu. E Deus foi empurrado para o lixo. É o que acontece em Ubik. Ubik, o nome é de ubíquo, é onipresença de Deus. Porque Deus precisou se espalhar pelas coisas, pelos objetos, mesmo que seja pela falsidade mesmo, entendeu? Pelo que é Uma falso. garrafa jogada na sarjeta, uma Exato. latinha. A latinha, em Vales acontece, né? No livro, no filme Vales, que acontece dentro do livro Vales, você tem uma latinha que ela tem a forma do satélite, né? Então é Deus, esse sinal divino, ele presente em qualquer coisa, em coisas que deterioram, coisas industriais. Aí a gente pensa em quadrinho, cara. Aí a gente pensa em TV, entendeu? Em séries. É por isso que existe esse canal. Esse canal é um replicador de Ubik e também um anunciador. A gente está vendo Deus nessas coisas, está dizendo, tá ali, cara. Tá ali. Ele precisou se disfarçar, porque o que tomou o controle desse mundo é exatamente o oposto do que é divino. E aí você observa como o mundo não melhorou em nada, mesmo tantos anos de coisas nobres em poder, né? O cristianismo, ele próprio se tornou mas tão satânico. É uma crítica que os esquerdistas adoram fazer, os ateuzinhos, pá. Então, assim, me perdoe, mas é uma verdade. Tô aqui incluindo a crítica deles, tá? Onde tem mais cristão é em cadeia. O cristianismo que não prega a luta contra a morte é uma farsa. É espúrio, exato, é falso. Então, assim, o que você mais tem, cara, é bandido cristão, cara. Os cara não vi até um meme esses dias, uma satanista botou um bafomé no portão de casa e as pessoas estavam comentando, não ironicamente, é mais difícil o bandido pular isso aí do que pular uma cerca elétrica. Quer dizer, por que os bandidos tudo tatua cruz, entendeu? Cara, o Mano, cristianismo se tornou espúrio. A mensagem tá com tanto ruído que não tem mais a mensagem ali. Mano, Deus tá na boca de qualquer um, né, cara? O Então. cara vive de qualquer jeito e se diz cristão e tudo mais, que é um mensageiro de Deus. Eu já ouvi isso da boca de um cara, mano, que vive de rolê, gandaia, tal, sexo, comunismo e drogas e tá, tipo, falando, não, Deus quer o meu bem, Deus me abençoou e não sei o quê. Isso como que eu posso dizer? Isso aí tá ligado com o que eu tava falando, né? Que a humanidade se afastou tanto de Deus que fez com que Deus tipo, ficasse distante, né, da gente. Só que, tipo, é uma coisa premeditada, né? Tá nos planos de Deus isso, né? Cair tão baixo na sua criação para que ele possa não só ser resgatado, né? Redimir as coisas lá de baixo. E redimir, né? Se espalhar por todos os espaços, né, da realidade, né? Até nas coisas mais insignificantes e até coisas consideradas malignas, né? De certa forma. É o que sempre dizem. Se Jesus volta, as pessoas crucificam ele de novo. E é verdade, isso está acontecendo exatamente agora. Porque a grande realidade está no que as pessoas chamam de um cara drogado, ou, por exemplo, citando o quadrinho, é uma porcaria qualquer para criança. Então, assim, é isso. As pessoas seguem rejeitando e escolhendo o Barrabás, né? Literalmente, tem um na presidência. Então, e se a pessoa vê uma mensagem em algo insignificante, na visão de muitos, ela não acredita, né? Ela prefere acreditar só se for um pastor ali numa igreja colossal ali, numa igreja gigante, com muitos status, né? Aí, nesse caso, tá valendo, né? O cara pode falar o que for que é verdade. E às vezes, sei lá, chega um mendigo para conversar com uma pessoa e, pô, ali Deus usa o cara e a pessoa prefere ficar em dúvida, né? Não acreditar, né? Porque como pode, né?
Um cara A tão. própria existência do mendigo, ela já tá ali de uma forma cruel te dizendo alguma coisa. Por que que existe isso? Exatamente, mano. Exatamente. Aí o Ah, comunista vai chegar e dizer, porque é injustiça social, pá. Pera lá, meu amigo. Existe algo de errado com o próprio universo. Com a natureza do mundo, né? Nossa luta é em outro lugar, cara. Isso aí a gente já sabe onde levou. Só levou para mais chacina e mais pobreza do que já tinha antes. Tem a máxima, né, do Philip K. Dick. Tudo que é colossal é fraude. Isso Perfeito. aí, mano. Acabou. Esqueça tudo. Essa frase aí. Isso é tudo. tava pensando aqui, né? Não dá para você reverter toda essa entropia, né? Não dá para você tirar, acabar com esse mal do mundo representado por Belial, sem você enxergar a face feminina de Deus, que é a sabedoria dele, Sofia. Inclusive, nós soltamos um devocional aí que chama Sofia na Trindade, né? E a voz que o Philip K. Dick ouvia, né, que fala que era a voz da Yah, era uma voz feminina, né? A voz da Sofia mesmo, né? E, curiosamente, a Brit Marley, ela nasceu no ano em que o Philip K. Dick morreu. É. Ele também falou, antes dele morrer, que ele havia visto aquele que seria o Messias, né? Você percebe, inclusive, muita coisa do Philip K. Dick em The Way, né? A gente vai vir falar de The Way, com certeza a gente vai fazer aqui um Golden Pill sobre The Way. Tem muitos paralelos, cara, da Brit com a Sofia nas obras. Que a Sofia aparece em várias obras de Philip K. Dick, principalmente em todas, mas principalmente pós-experiência, né? Pra começar, tem isso, né? Quando o Philip K. Dick morre, ela nasce meio que logo depois. E aí dá até uma ideia de troca, né? Como se a Sofia alternasse com ele na manifestação, assim. É, porque a voz E, dela tava na cabeça dele, só lembrando. é, e aí hoje é o contrário, né? Porque pra quem não sabe, a Brit Marlin escreveu, né, a série The Way. E a série The Way é sobre a Sofia. Porque The Way é The Original Angel, o anjo original. E a Sofia, ela é o primeiro pensamento de Deus, tá ligado? E aí, cara, por exemplo, a Brit, né, na série, que é a Nina, que depois é renomeada como Prairie, né, porque ela é adotada, mas ela nasce na Rússia, por exemplo. E a Rússia, pra quem não sabe, é a terra que a Sofia estava sendo predestinada para encarnar, digamos assim. A Rússia é o país que da ortodoxia, né? Fala a Igreja Ortodoxa Russa, que é a igreja que mantém o estudo da sofiologia, né? Que no Ocidente a gente nem sabe, né, direito o que é Sofia. Na Rússia essa doutrina se mantém forte, tá ligado? Aí outra coisa, Philip K. Dick descreve ela como loira de olho azul. Essa é a imagem dela que ele vê. Outra coisa, ele disse que a Sofia vai aparecer nas TVs, né? E que a mensagem dela vai ser ouvida por você, independente da língua que você fale, tá ligado? Isso aí reflete muito do Pentecostes, que é o dom de línguas, né? Todo mundo se entendia, mesmo sendo de lugares totalmente diferentes do mundo. É uma reversão de Babel, do que acontece em Babel, que as línguas se perdem. Só que a gente pode pensar na tradução automática da Netflix, tá ligado? Todo mundo entende, mas não é a língua que aquilo foi feito. Na época que o Philip K. Dick escreveu isso, não existia Netflix. Essa ideia aí, mano, tava longe de ser realizada. E ela, se eu não me engano, nasceu na mesma região que ele. Ah, eu não sabia, mano. Chicago, né? Para entender mais sobre Sofia e Philip K. Dick, fundamental ler Invasão Divina, né? E o próprio Vales também. E também tem essa coisa da Sofia nas descrições do Philip K. Dick, na exegese e tal. Ela conta em voz alta as histórias de Deus, tá ligado? Que Deus escreve. Ela é como que um. Como chama? O bagulhozinho que Na toca. mesma cidade, pessoal. Na mesma cidade eles nasceram. Caraca, velho. Chicago, né? Como eu disse. E É, o. exato, Chicago, Illinois, é verdade. Você tinha falado já, foi mal.
Enfim, na exegese das descrições de Sofia, ela sempre conta em voz alta uma história. É meio que o que ela faz. Ela conta a história que Deus escreveu em voz alta. E você percebe que a Brit Marlin, na real, ela tem esse negócio de contar história muito forte, tá ligado? Então, tipo, no outro filme que ela fez, que é o Sound of My Voice, ela tem essa seitinha, mano. Que é literalmente, o negócio foi traduzido como a seita misteriosa, em que ela é uma espécie de uma divindade, mas ela não é uma deusa, ela é uma viajante do tempo. Então, percebe como isso é muito Philip K. Dick já? Uma coisa que antes era religiosa, mística, mas explicada em termos científicos, isso já é muito Philip K. Dick. Mas ela sentava em rodinha e contava história e tal. E aí depois na Magnum Opus dela, né, que é The Way, que ela faz exatamente isso. Ela tem umas reuniões noturnas com um grupo de jovens lá, onde ela conta a história dela, tá ligado? E em Vales você tem exatamente essa figura, só que é uma criança. Ela também É, junta o pessoal e conta em uma roda, e ela tá com os animais ao redor, tipo, mostrando essa. Inclusive, a Dewey, o papel, né, da Beth Marley, ela acalma um animal, inclusive. Também é uma coisa que acontece. Ela acalma um cachorro que tá vindo atacar ela. E tem essa relação com a natureza em Sofia de Vales, que ela como se recuperasse a inteligência dos animais, né? E por isso que eu disse, né, logo lá no começo, que Philip K. Dick morreu entre aspas, porque agora vocês entendem. Ele é a mente, a única mente que está viva de fato, né? Todos nós somos pluriformas, né, num mundo falso, somos máscaras, né, que ele e o Logos da Sofia estão tentando fazer despertar. Bom, então é isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Acho que essa live, ela provavelmente vai ser o nosso maior Golden Pill, né? Porque a gente realmente precisa falar sobre tudo que a gente falou aqui, sobre tudo que você ouviu, se você chegou até aqui. Se você é uma dessas pessoas, a gente está muito grato a você. Deixa aí o seu like se você ainda não deixou. Comenta o que você achou, uma opinião, uma sugestão, uma pergunta. Compartilha esse vídeo com mais pessoas, porque mais pessoas precisam saber sobre tudo isso que a gente está falando. Também para trazer mais engajamento aqui para o canal, ajuda a gente a crescer. Tem muito lugar para onde a gente tem que chegar ainda e levar essa mensagem que a gente está levando, essa visão única sobre a cultura pop e sobre religião e como tudo isso se une com a ficção científica e tudo mais. E, claro, se você não for inscrito ainda, deixa aí sua inscrição, ativa o sininho das notificações. E é isso, Nova Gênesis agradece a você que chegou até aqui e até mais.